Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, que é um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, torne-se um patrono, contribua com o meu trabalho e tenha acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp ou até de encontros presenciais, se for aqui da Flórida, dependendo da camada de apoio. E venha fazer parte da minha comunidade no Locals. Estamos daqui a pouco chegando a 50 mil pessoas, apesar do Locals ter decidido se retirar do Brasil por pressão do STF, mas use VPN. No Brasil de hoje tem que ter VPN. É como o povo cubano faz, o povo chinês. O Brasil hoje está nessa categoria, tem que aceitar a realidade. E, se possível, torne-se um apoiador, $6 por mês. Você viabiliza meu trabalho, permite que o conteúdo chegue a pessoas sem condições de pagar e, como recompensa, recebe conteúdo exclusivo como a live de segunda-feira, que é a Conversa de Boteco, e também o Cigar Bar, às quartas-feiras, que tem uma sessão de respostas para as perguntas dos apoiadores. Essa chamada aqui, no Globo. Censo 2022. Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais somados. E era a mesmíssima chamada da Folha de São Paulo. Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que educação e saúde somados, aponta censo. E eu fiquei pensando assim, e daí? Então quer dizer que isso é um problema? O que eles estão querendo insinuar com isso? Né? Bom, a gente sabe, na verdade, do que se trata. Eu já cansei de falar aqui que nesse aspecto da guerra cultural existe um denominador comum, qual seja detonar o legado da civilização ocidental judaico-cristã. É por isso que é permitido odiar o cristianismo. Eles nunca vão falar que tem excesso de macumba no Brasil, mas estabelecimentos religiosos, leias, cristãos, isso incomoda profundamente. Eles querem mais salas de aula, ainda que seja para aprender as belezas do marxismo e vitimizar todo mundo na visão de luta de classes do Paulo Freire. É ou não é? É tão manjada a tática deles, né? Mas tá aí, o censo produz um negócio já enviesado, a Globo, a Folha, todo mundo bate o bumbo, e no fundo isso vai tentando de alguma forma vender a ideologia deles e minar a religião cristã. Bom, Roger Waters é demitido da gravadora. Esse cara realmente é insuportável, nem o David Gilmour e os outros colegas do Pink Floyd aguentaram. Por isso, lulista, foi demitido da gravadora depois dos comentários sobre Israel e Ucrânia. Ele, obviamente, é um notório antissemita. Por falar em Cuba, eles estão lá reunidos num hotel 5 estrelas de Cuba, enquanto o povo está no esterco, na miséria. Os jornalistas de esquerda estão lá reunidos num hotel de luxo, que o povo não tem acesso, o povo cubano, para discutir, acreditem se quiser, no cinismo desses vagabundos, liberdade e fake news. A turma que defende a ditadura mais assassina e opressora do continente latino-americano está lá para discutir fake news e liberdade. Seria cômico se não fosse tão trágico, né? O ditador cubano propôs uma dupla homenagem aos palestinos oprimidos pela ocupação israelense, segundo ele, e aos repórter mártires, que na verdade eram ligados ao Hamas, portanto terroristas, que foram mortos não na cobertura da guerra, mas por agirem como terroristas contra Israel. Então tá aí, né? É muito triste pensar que o Brasil lulista de hoje está se alinhando de vez a esse eixo do mal. Cada vez mais o Brasil fica indistinguível de Nicarágua, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Irã, Rússia e China. É um blocão comunista que pratica censura, que persegue dissidentes, que não tem democracia e que flerta abertamente com o comunismo contra tudo aquilo que presta no mundo, como, por exemplo, Israel, Estados Unidos e por aí vai. Como eu falei da Coreia do Norte, é um fator de inveja aí para esses países, né? Nem todos chegaram ao estado da arte do comunismo opressor como a Coreia do Norte, que vai reabrir campo de trabalhos forçados e reeducação ideológica,
que inveja do Lula ao ler isso, né? Como eles gostariam de criar esses campos de reeducação para, digamos assim, a gente vê uns vídeos que nem no Laranja Mecânica, com o olho aberto, forçado assim, até se convencer que o Barroso é um iluminado que deve sim empurrar a história, que o Alexandre de Moraes é um cara muito zeloso com a democracia e por isso precisa combater todos aqueles que praticam atentados contra a democracia, né? E o Lula, claro, é alguém que se preocupa muito com os pobres e que veio para salvar a democracia brasileira. Até a gente entender de uma vez por todas isso, nós deveríamos ficar confinados num campo de trabalho forçado e tendo aulinha com aquele... Como é que é o nome daquele sujeito lá? O Manuel, stalinista? É Manuel, né? Essa gente, bota o Reinaldo Azevedo, bota esse pessoal todo para dar aulinha pra gente, para ver se a gente, de uma vez por todas, acorda para realidade ideológica desses vagabundos. Por falar nisso, o Schellenberger, que é um grande jornalista, esse aí da foto, né, que foi o responsável, um dos 3 responsáveis pelos Twitter Files que o Elon Musk abriu para jornalistas sérios e independentes, né, em relação ao papelão do Twitter na época do Barba de Bode, para manipular com os algoritmos e tudo as informações e favorecer a esquerda. Ele divulgou essa semana um estudo com base num jornalista sério brasileiro, o Davi Agape, que mostra que o Brasil faz parte hoje desse complexo global da censura, que envolve Jorge Soros e suas marionetes e o governo americano sob o Partido Democrata. Então o Brasil está lá, nessa turma, ocupa hoje uma posição colonizada e subalterna naquilo que é um grande arranjo supranacional de poder, que envolve um conluio entre globalistas e comunistas, no caso brasileiro, mas via de regra isso é liderado pelos globalistas, no Brasil seriam os tucanos, né? E assim como ocorreu em boa parte do mundo, a demanda por censura no TSE surgiu em reação ao referendo Brexit no Reino Unido, a eleição de Donald Trump e aí, no caso brasileiro, claro, a eleição de Jair Bolsonaro. Então, o Brasil faz parte dessa triste turminha, patota, que quer censura no mundo para controlar uma democracia de fachada, uma democracia de gabinete. Porque o povo não pode ficar livre para escolher, porque o povo escolhe mal. O povo vota no Brexit, o povo vota em Bolsonaro, o povo vota em Trump. O povo não vota em Lula, só as urnas. Então, eles precisam controlar as redes sociais e expurgar o povo desse debate. O Gordon conclui com um texto que ele já tinha escrito em 2018 sobre esse truque de combate à fake news, que é muito atual. Abre aspas. Estamos diante de um verdadeiro ataque à democracia perpetrado justo por aqueles que, em recorrentes campanhas de autopromoção, mais professam defendê-la, a democracia. Trata-se de uma guerra de gente arrogante, elitista e autoritária, investida de um senso auto-hipnótico de superioridade moral, pelo qual se arvoram o papel de política do debate, de polícia do debate público. Olha, é realmente a descrição do Barroso, cá entre nós. E o que eles querem com isso? Criar a epistocracia, a autocracia dos iluminados, daqueles que detêm o saber, o conhecimento, que não são que nem o povão, a ralé direitista, conservadora, a classe média tacanha. É disso que se trata. Bom, aqui nos Estados Unidos nós estamos tentando reagir a esse troço. E aqui tem reação. Aqui tem texano porreta, e aqui tem rádios conservadoras espalhadas pelo país todo. Aqui tem o Trump, que não está inelegível, porque aqui não existe o TSE e o STF totalmente aparelhados pelo lulismo, como no Brasil. Então aqui tem reação. Por isso, meus amigos, façam a resistência a essa ameaça global do lugar que permite essa reação. No Brasil, cada vez está ficando mais difícil. Então, quem sou eu para julgá-los? Eu tomei essa decisão em 2014 de vir para cá. Estou aqui há quase uma década. Eu quero mais é que vocês venham serrar fileira
ao lado dos exilados intocáveis, porque aqui os tentáculos alexandrinos não chegam. Então eu recomendo o escritório DM Visaló, da doutora Ingrid, 30 anos de experiência nessa área, tem vários vistos que o governo americano oferece, um deles pode ter o seu perfil, vá lá, tire as dúvidas no Instagram do DM Visaló e não esqueça de dizer que chegou por meio da minha live Tudo Consta. Faça um tal do triplo C, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português.